Jornal da Onda. Olá, bom dia. Bom dia, segunda-feira, 29 de março. O Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, agora a temperatura é de 24 graus. Oito e 36, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming em imagem, pelo Facebook, também pelo nosso canal no YouTube e no Spotify, também pelo FM em 100,3. E agora os destaques para esta edição. Pessoas de 68, 69 e 70 anos começam a ser vacinadas a partir de amanhã, terça-feira, em Piuí. Tenda é instalada na Praça Doutor Avelino de Queiroz para vacinação. Formiga proíbe funcionamento de bancos e lotéricas a partir de hoje e também a compra presencial em supermercados. Novo decreto provoca corridas aos supermercados em Formiga. Covid em criança. Segunda parte da entrevista com o pediatra piuiense Dr. César Francisco Batista. Divinópolis, hospitais armazenam copos em containers que adequam a estrutura para dar conta da pandemia. Prefeito de Divinópolis sanciona lei e decreta uma semana de feriado a partir de hoje. Marinha interdita balsas. Araúna, Guapé. Zema cobra vacinação de policiais e professores em Minas durante reunião com o Comitê Nacional da Covid. Fé e Esperança. Grupo reza o terço da Misericórdia no estacionamento da Santa Casa em Piuí. O Jornal da Onda está no ar. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. 8h39. Vamos falar de vacinação. A Secretaria de Saúde de Piuí inicia a partir de amanhã a vacinação dos grupos da faixa etária de 68, 69 e 70 anos. A novidade é que a vacinação será feita numa tenda instalada na Praça Doutor Avelino de Queiroz, de frente à central de vacinação. É o que explica a secretária Rosângela Guerra. A partir de 70 anos, nós iremos fazer aqui, nessa estrutura que a gente está instalando, né? Aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, de frente ao centro de vacinação. Que as pessoas dessa faixa etária abaixo são pessoas que já trabalham e que a gente não está tendo muito êxito em relação a ir nas casas e essas pessoas às vezes não estão nas residências, estão trabalhando e está dificultando o nosso trabalho. Essa nona remessa, ela vai vir 810 doses e vai dar para vacinar a faixa etária de 70, 69 e 68 anos. Então, a partir de terça-feira, nós iremos vacinar aqui nessa estrutura. Trazer consigo o CPF e um comprovante de endereço. E um telefone de contato, porque a partir de 28 dias, esse paciente vai voltar para vacinar a segunda dose. Para esses, na véspera, a gente colocar o horário que esses pacientes virão, né? Aqui nessa estrutura física. Bem, o importante é destacar neste momento é que a vacinação deste grupo, desta faixa etária de 68, 69 e 70 anos, que esse grupo será vacinado lá na tenda instalada na Praça Doutor Avelino de Queiroz. E o horário da vacinação será de acordo com o PSF do qual você faz parte. Por exemplo, amanhã, terça-feira, dia 30, a vacinação começa às 7 horas da manhã
das 7 até as 9 da manhã, será para as pessoas que pertencem ao PSF Maria Rezende e também ao PSF Rural. Em seguida, de 9 às 11 da manhã, para as pessoas que pertencem ao PSF Bossué Costa e PSF Dona Tina. De 1 da tarde até as 3, para as pessoas do PSF Inhô Firmino. E das 3 às 5 da tarde, as pessoas do PSF João Guilherme. Na quarta-feira, será outro grupo, outros PSFs. A vacinação na quarta, dia 31, começa às 7 horas da manhã, de 7 até às 10 da manhã, para as pessoas pertencentes ao PSF José Martins. Logo em seguida, de 10 até o meio-dia, para as pessoas do PSF Sudário dos Santos. E encerrando, de 1 até as 3 da tarde, para as pessoas que fazem parte do PSF Joaquim Terra e Totonha Tomé. Então é importante você observar esses horários, identificar o PSF do qual você faz parte, pertence aí ao seu bairro, para que você possa ir no horário determinado a partir de amanhã, ali na Praça Doutor Avelino de Queiroz. É importante, como disse a secretária, você levar o documento de CPF, um comprovante de endereço e também, no momento da vacinação, deixar o número de telefone para que eles possam entrar em contato com você daqui a 28 dias para a segunda dose da vacina. Então essas informações, elas estão na nossa página no Facebook da Onda Oeste FM. Se você quiser certificar o horário, o dia e o PSF que será vacinado de acordo com a sua faixa etária, pode procurar na nossa página no Facebook. Bem, ainda falando com a secretária de saúde, a secretária explica que pessoas com dificuldade de locomoção podem ir até a praça de carro e receber a vacina no sistema drive-thru. Vamos ouvi-la. Se vocês, quem tiver carro e quiser trazer o pai como um drive-thru, pode trazer. A gente não vai funcionar como um drive-thru, somente um drive-thru. Pelo contrário, a estrutura é para vir para cá, e as pessoas que não têm carro, que tem pessoas acamadas a partir dessa faixa etária, é só comunicar o seu PSF e a gente vai estar indo nessas casas. Bem, questionada sobre a vacinação de garis, agentes funerários e profissionais de outros setores, a secretária disse lamentar, mas que não pode deixar de seguir o que determina o Ministério da Saúde. Eu tô sofrendo muito com isso, porque eu queria muito vaciná-lo. A gente vê a necessidade dessa vacinação desses funcionários, Tanto os garis, quanto os agentes funerários, quanto os veterinários também, que tá tendo muita cobrança em relação a isso. Toda remessa que chega de vacina, a gente tira 2%, 1%, que é o que tá programado pra gente vacinar ainda, trabalhadores e profissionais de saúde. A gente continua seguindo essa lista, a gente tem uma lista aqui, mas deixaram, de acordo com o protocolo do Ministério, eles deixaram para o final essas classes, que são os agentes funerários, veterinários, educadores físicos. Lembrando que não é nosso, não é o Dr. Paulo, não é a Rosângela, não é Pinhuí. E eu sigo muito a risco, porque eu tenho o Ministério Público, cobra isso da gente todo momento, e a Câmara de Vereadores aprovou agora a lista de todas as pessoas que foram vacinadas. Uma ruindade, A gente fica preocupada também, sei como que é, sei o trabalho deles, mas infelizmente não foi o nosso. É o caso da polícia, caso de muitas outras profissões aí, segurança pública. Durante a entrevista ao Jornal da Onda, perguntamos à secretária sobre a vacina da gripe H1N1. A vacinação de influenza, que é a gripe, ela deve iniciar dia 12, mais ou menos, de abril. Nós vamos fazer primeiro em crianças, que é de 6 meses a 5 anos, como sempre foi feito, em gestantes, em puérperas. Depois a gente vai começar com os idosos. Mas os idosos que forem vacinados nesse momento, a gente vai
vacinar as 2 doses do Covid, né? Contra o Covid. E depois de 14 dias que a gente pode vacinar contra a gripe, né? Contra a influenza. Então, quem nesse momento já está quase chegando, não pode vacinar, tem que esperar os 14 dias e para vacinar a influenza. Lembrando que tem que vacinar a primeira e a segunda de Covid, depois a influenza. Tive um questionamento também, há uns 10 minutos atrás, sobre isso. Eu quero pagar a vacina de gripe. Eu posso vacinar agora, se já estiver disponível em consultórios particulares? Pode, lembrando que tem que dar um intervalo de 14 dias para vacinar de Covid. São 8h47. Daqui a pouquinho a segunda parte da entrevista com o médico pediatra aqui de Piuí, Dr. César Francisco Batista, falando de Covid em crianças. É daqui a pouco. Agora vamos falar da região. Formiga proibiu o funcionamento de bancos e lotéricas a partir de hoje. E também está proibido a compra de mercadorias em supermercado de forma presencial. Você só pode pedir através do telefone fazer essa encomenda de compras nos supermercados. Presencial no supermercado está proibido de acordo com o novo decreto. Quem traz a informação é a jornalista Laura Salácio. Bom dia, Edgar, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Gente, olha só, a partir de hoje, durante os próximos 7 dias, está valendo um novo decreto em Formiga. A nova medida amplia a suspensão de atividades econômicas no município. O funcionamento de toda atividade econômica de maneira presencial está proibido em Formiga, ficando autorizado o sistema de delivery só para fornecimento de peças e suprimentos automotivos, insumos de informática e telefonia móvel, bem como gêneros alimentícios, sendo proibida a retirada no local. Bancos, lotéricas e congêneres também não poderão funcionar, devendo ser mantido apenas o funcionamento do autoatendimento, bem como os serviços prestados por meio do aplicativo da agência bancária. Também está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas, inclusive mediante o formato delivery. Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, incluindo lava-jatos, deverão suspender o seu funcionamento. A circulação de pessoas será permitida tão somente para o acesso aos serviços que estão autorizados a funcionar, e os fiscais podem pedir comprovação. Deverão ser bloqueados para a utilização os cartões do idoso emitidos pela empresa de transporte público coletivo urbano. Eu sou a Laura Salácio para o Jornal da Onda. São 8h49, mesmo com a clara previsão de compra por meio de delivery de todos os itens alimentícios a partir de hoje, como prevê o novo decreto, formiguenses promoveram uma verdadeira corrida aos supermercados nesse domingo. Filas gigantescas foram flagradas em vários pontos da cidade e pessoas reclamavam do pouco tempo entre a entrada em vigor do decreto e a informação sobre o fechamento de supermercados, padarias, açougues, que poderão vender só por meio de entregas em domicílio. E ainda falando de Formiga, só neste final de semana, sábado e domingo, 13 pessoas morreram na cidade por complicações da Covid. Foram registrados 5 mortes no sábado e 8 nesse domingo. A cidade segue com os leitos de UTI lotados. Bem, faltando agora 10 minutos para as 9 da manhã, eu quero chamar a atenção para a segunda parte da entrevista especial com o pediatra piuiense Dr. César Francisco Batista. O Jornal da Onda apresenta agora a segunda parte da entrevista com o médico pediatra, o piuiense César Francisco Batista, sobre Covid em crianças. De acordo com o pediatra, crianças e adolescentes, em sua maioria, apresentam sintomas leves da doença. Crianças e adolescentes têm manifestações menos graves da Covid-19. A maioria são assintomáticos e outros óligos assintomáticos, ou seja, uns não têm sintomas e outros têm sintomas leves. O quadro grave que ocorre é a síndrome da inflamatória multicêntrica infantil. Essa aí praticamente é raríssima, graças a Deus. Agora, o que ocorre são sintomas leves que variam, desde uma gripe, tosse,
peito cheio, nariz correndo, faringite, otite, diarreia e vômitos é muito frequente em criança. É muito variável a gama de sintomas que ocorrem na Covid-19, acometimento do SARS-CoV-2 em crianças e adolescentes. Naturalmente, leva a gente a perguntar, então por que criança e adolescente tem quadros mais leves, tem menor número de casos? Por que agora está aparecendo em São Roque, Pinhuí, Capitólio, e na região e no Brasil, etc., maior número de casos? Primeiro, porque o número de casos aumentou demais. Segundo, que à medida que aumenta o número de casos, também nossas crianças vão tendo maior número de contaminação. Então aparecem mais casos. Agora, a razão que elas têm serem, vamos dizer assim, protegidas a mais contra esse vírus, naturalmente eu não poderia deixar de lembrar de Deus, com toda a sua sabedoria, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, achou por bem poupar as nossas crianças. Se vocês pensarem bem, as viremias, as doenças viróticas, elas são mais graves em crianças. No caso da Covid-19, ela é muito mais branda em criança e adolescente. Então Deus já está mostrando para a gente a proteção que Ele quer dar aos nossos filhos, às nossas crianças, deixando para nós uma gama maior de perda dos nossos velhos, nossos idosos, pessoas com comorbidades. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, a gente sabe que as crianças têm o menor número de receptores, ou seja, o menor número de proteína que leva a esse vírus para entrar em nosso organismo. E ele tendo o menor número de receptores, o vírus não consegue fazer uma viremia evidente para levar uma doença. A criança pega, tem um menor número de vírus em seu organismo, ocorre um menor acometimento em suas mucosas, seja através do olho, através do nariz, através da boca, através do tracto gastrointestinal, levando ela a ter uma viremia menor, ela tem uma doença e não fica sintomática, ou ela fica oligossintomática, em uma maioria esmagadora de casos, 99,tantos%, graças a Deus. Bem, Dr. César comentou sobre a síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica, uma reação inflamatória grave. A Organização Mundial da Saúde, OMS, já havia emitido um alerta mundial aos pediatras relatando a identificação de uma nova condição clínica possivelmente associada à Covid-19. É a preocupação que nós, que labutamos com as nossas crianças, estamos tendo. Estamos precavidos e de olhos abertos para que realmente não ocorram casos dessa síndrome inflamatória e imunocêntrica das crianças. Por quê? Porque ela é um quadro grave, ocorrem vasculites graves, doenças cardiológicas, uma doença grave no coração, do intestino, vômito, diarreia, desidratações graves, a criança fica com cianose, roxinha, necessita de UTI. Ela é semelhante ao que a gente chama de síndrome, doença de Kawasaki, e já tem casos descritos, e é o ponto final que não pode ocorrer a diferenciação de gravidade que tem da doença Covid-19 com as nossas crianças. Então, a síndrome da imunodeficiência multicêntrica infantil é o quadro grave que, graças a Deus, não tive nenhum caso no consultório. Na região, se teve algum, eu não sei, mas tem vários casos descritos no Brasil e no mundo. E vamos batalhar para que ela não chegue em nossas crianças. O médico pediatra ressalta: o cartão de vacina em dia da criança pode ser um dos fatores que a protege, explica César. A outra causa que leva a gente e já tem estudos prevendo, é a respeito do esquema de vacinações das nossas crianças. Eles estão mais completos do que os dos adultos. Hoje já existem estudos mostrando que a vacina triviral ou tetraviral ou a de sarampo, principalmente no componente sarampo dessa vacina, existe entre o sarampo e o SARS-CoV-2 muitas proteínas semelhantes, idênticas. Então a própria vacina de sarampo tem trabalhos mostrando, já tem estudos randomizados, principalmente em Santa Catarina, já tem até notas prévias técnicas mostrando as crianças vacinadas ou os adultos vacinados no esquema formal para cada idade, com a vacina triviral ou tetraviral, elas estão imunizadas, falando-se até
e mais de 50% de imunização já, tanto para a fase da doença menos agressiva, como para a proteção de casos graves. E outros fatores levam também a isso. As crianças ficaram em casa, as aulas acabaram, a criança não está tendo muito contato. Tudo isso leva, a criança não tem comorbidade, a doença ficar muito mais leve em criança. Agora, a nossa situação, infelizmente, é caótica. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária do nosso país e temos, sim, que ficar de olho nas crianças, evitarmos a síndrome multicêntrica, não deixarmos elas complicarem, para nós não corrermos o risco de se aumentar muito o número de infecções pela Covid-19 em crianças, aconteça o que aconteceu no início da pandemia com os velhos, principalmente na Itália. Bem, doutor César comentou sobre a vacina de Covid para crianças. Vamos ouvi-lo. Vacinas de Covid-19 para crianças ainda estão em estudo e já tem alguns países iniciando na fase preliminar. Naturalmente, aqui também eu gostaria de fazer um preâmbulo, que se nós, adultos, fizermos as vacinas, assim que vai chegando as vacinas para nós fazermos, nós estamos já, de uma certa maneira, protegendo nossas crianças. A única maneira que a ciência tem de vencer esse vírus é através de vacinação. E nós vamos vencer esse vírus. Para que a gente possa ficar imunizado de uma doença virótica, nós temos pouquíssimas opções. Ou imunidade inata, pega a doença e fica imunizado por um período, já sabemos, curto, que tenha aparecido novos casos, ou nós tomamos vacinas para levar a uma imunidade que nós chamamos de humoral, através de anticorpos, ou celular, através dos linfócitos T. Então, tem que fazer vacina em adulto para proteger indiretamente, ou até falando diretamente, as nossas crianças, até que chegam às vezes dela. Aproveitando o gancho aqui também, as vacinas, no início ninguém queria fazer com medo de reação. Agora parece que já passou bastante essa fase. Já vimos aí no Brasil tem 14.800.000 pessoas vacinadas. No mundo tem muita gente vacinada. Tem países aí com até 90% da população vacinada. E já viu-se que o índice de reação é praticamente zero. O que acontece é que as vacinas têm uma eficácia variável, 50%, 70%, 90%, etc., dependendo da qualidade da vacina. Mas isso é uma eficácia para pegar a doença ou não. Para os casos graves, evoluir para CTI, evoluir para quadros muito graves, nos velhinhos, nos adultos, ela protege quase 100%. As mães que às vezes chegam aqui e falam, não vou vacinar, ou o pai que não quer vacinar, ele está cometendo um suicídio coletivo. Primeiro que a vacina, se eu puder dizer, ela não é uma proteção individual, ela é uma proteção coletiva. E quando chegar a vacina, nós vamos vacinar os filhos, porque as aulas vão voltar, claro, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, se eu tiver tempo. Você já pensou se seu filho não foi vacinado e levar uma Covid e começar a esparramar na escola? Então nós temos que vacinar, não é individualmente. A vacina é uma obrigação coletiva. Ainda falando de vacina contra a Covid, o médico alerta que gestantes e mulheres que estejam amamentando não devem tomar a vacina de Covid. Existe ainda já alguma dúvida e tem estudos convergindo para um lado, convergindo para o outro. Na nossa região, as notas técnicas da Secretaria de Saúde, e é o que eu também acho, não deve se vacinar mulher grávida, e muito menos aquela que está dando amamentação. Por quê? Isso é uma vacina nova. Ela está grávida principalmente nos 3 ou 4 primeiros meses de gravidez. A gente não sabe se a vacina, o efeito que ela pode ter sobre a mãe e a passagem através do leite materno para o seu filho. Quanto às mães que tiveram Covid durante a gravidez e a criança nasceu, a criança não tem Covid. SARS-CoV-2 ele não atravessa a barreira placentária. Isso aí alguém vai falar, mas deu na televisão que tem um menino que nasceu lá em Londres, que nasceu, parece que no Rio Grande do Sul agora, com Covid da mãe por transferência placentária. Um caso ou outro está sendo interrogado, mas o que diz os livros e os trabalhos é que a criança não tem Covid, a que nasce. E a mãe que está amamentando, mesmo que ela contraia Covid durante a amamentação, ela não deve suspender a amamentação, ela deve continuar amamentando seu filho, naturalmente com cuidados redobrados. Uma máscara boa, lavando as mãos exaustivamente, tomando os cuidados respiratórios e continuando amamentando seu filho sem problema.
Que Deus continue colocando as bênçãos em nossas crianças. Finalizou o médico César Francisco Batista a entrevista especial ao Jornal da Onda. Gostaria também de agradecer a oportunidade que nos foi dada aqui para ajudar as nossas crianças, representando as nossas crianças, mas eu gostaria de falar também para o ouvinte da Onda Oeste. Não gostaria de perder essa oportunidade, não. E com todo respeito por todos, se a ideia for diferente, se eu fosse falar uma frase, sim, isso é uma frase de efeito, desliga a televisão, desliga os fake news, não passe fake news para frente. O Brasil não é representado pelas notícias, isso não é a pátria nossa, não. O que se vê na televisão, nos fake news, desculpa aí os políticos de plantão que estão aproveitando de oportunidades para benefícios próprios, eles perderam o foco. O nosso foco é a ciência que derrota o vírus, as pessoas qualificadas que têm que palpitar sobre isso. Cabe aos governantes, etc., para que tomem as atitudes necessárias orientadas pelas pessoas que tenham e entendam disso. Não vamos só escutar notícia ruim, não. Vamos, talvez, quem sabe eu pudesse falar isso agora, vamos fazer uma união, vamos unir todos em cima de um objetivo comum, que é terminar essa pandemia o mais rápido possível, eliminar esse flagelo que é esse vírus de nossas vidas, voltar as crianças para a escola no período correto. Além disso, vamos evitar disseminar discórdia, disseminar mentiras, disseminar fake news. Vamos assim dar oportunidade para que nós tenhamos uma resiliência boa para tolerarmos essa fase tão ruim de nossas vidas que estamos passando. E gostaria de dizer ainda para os pais que amem seus filhos, mostre para eles o amor que vocês têm por eles. É hora deles perceberem quanto são queridos pelos filhos, pelos avós, apesar de estarem distantes. E amar seu filho é amar de maneira correta. Se eu pudesse também, eu gostaria de dizer que a capacidade de criação é a capacidade de impor limites. A gente vê que as mães não impõem limites às vezes aos pais. Um não, na hora certa, é muito mais um sentimento de amor do que um sim. Então vamos criar nossos filhos. O pai e a mãe, ele é responsável pela criação do seu filho, ou pelo menos para contribuir para a criação dele. Isso é super importante. Não vamos deixar nossas crianças muito abatidas, vamos tentar superar isso e que Deus continue colocando as bênçãos das nossas crianças. Muito obrigado. Bem, 9:03, agradecemos ao Dr. César Francisco Batista, o pediatra piuiense, pela aceitação do convite em conceder esta entrevista ao Jornal da Onda, uma entrevista muito esclarecedora, importante e que trouxe muita informação para os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor. 9:04. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Bem, e agora vamos aos números da Covid em Piuí referentes à semana que passou. De 22 a 28 de março, o município registrou 69 pessoas recuperadas da Covid. No mesmo período, foram 124 novos casos. Nessa semana, foram registradas 3 mortes por Covid aqui em Piuí. Agora, já são 48 piuienses que perderam a vida para a doença. 486 exames de Covid foram realizados no município nessa última semana. Bem, e a situação da Covid em Piuí é a seguinte: 373 pessoas estão com Covid tratando a doença em casa. 18 seguem internadas, sendo 14 na Santa Casa de Piuí e 4 na Santa Casa de Passos. Os casos suspeitos de Covid são 412, que estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. 9:05. Outra informação preocupante é a ocupação dos leitos na Santa Casa de Passos, o hospital referência para tratamento da Covid na nossa região. No boletim divulgado pela Santa Casa de Passos, nesse domingo à noite, mostra que a UTI está com 100% de sua capacidade ocupada. O que chama a atenção também foi o aumento da ocupação dos leitos de enfermaria, que chegou a 96%, restando apenas 2 vagas das 45 existentes. Ao todo, são 83 pessoas da região que estão internadas na Santa Casa de Passos. Da microrregião de Piuí, são 2 de Capitólio, 5 de Piuí e 1 de São Roque de Minas.
9:06, e por falar em internação, o radialista Antony Camargo, de 46 anos, internado com Covid-19, segue sedado e entubado na UTI da Santa Casa de Passos. Segundo o boletim enviado na tarde desse domingo, divulgado pela família, o locutor apresentou alguns sinais de melhora nas últimas 24 horas após ser transferido para a Santa Casa de Passos. Em comunicado divulgado, a família diz, abre aspas, Antony Camargo permanece em uso de ventilação mecânica invasiva e seu quadro de saúde inspira muitos cuidados. A equipe médica informa que, nas últimas 24 horas, o paciente apresentou alguns sinais de melhora, tanto do ponto de vista clínico quanto laboratorial, respondendo de forma satisfatória aos tratamentos instituídos. A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação, fecha aspas. Antony Camargo estava internado desde a última segunda-feira 22. O comunicador da Rádio 104 FM precisou ser transferido na manhã do último sábado 27, após ser sedado e entubado na última sexta-feira 26, devido ao agravamento do caso. O locutor precisou de ventilação mecânica para ser tratado de forma mais segura, depois de sentir falta de ar e não comprometer outros órgãos. Bem, são 9:07. Vamos falar da região Divinópolis. Hospitais estão armazenando os corpos de pessoas mortas por Covid em containers. O Complexo de Saúde São João de Deus e o Hospital Santa Mônica em Divinópolis tiveram que adquirir containers refrigerados para armazenar corpos de vítimas de Covid-19. A aquisição foi feita após o aumento do número de óbitos nas unidades. No município, mais de 190 pessoas perderam a vida para a Covid e o mês de março tem sido o período com o maior número de óbitos desde o início da pandemia. Já são 32 mortes até o momento, 18 só nesta última semana. A unidade explicou que houve a necessidade de aquisição dos containers, porque a liberação dos corpos para a funerária pode ser um pouco mais demorada neste momento. 9:08. Ainda falando de Divinópolis, o prefeito de Divinópolis sancionou uma lei e decretou a partir de hoje uma semana de feriado a partir de hoje, durante toda essa semana. A reportagem é de Denise Guerra, da TV Alterosa. São 4 feriados municipais antecipados, sendo 3 deste ano e 1 do ano que vem. Quem tem os detalhes pra gente é a vice-prefeita da cidade, Janete Aparecida. Quais serão esses feriados antecipados? Boa noite. Os feriados que nós estaremos antecipando na próxima semana é o feriado de 1º de junho, Corpus Christi, e 8 de dezembro, e do ano que vem o feriado do dia 8 de dezembro. Então já é a partir da próxima semana, de segunda-feira. Entre vigência, nós já fizemos o decreto hoje, a partir dessa segunda-feira, que emenda, é lógico, com o feriado de sexta-feira da Paixão, para que a gente possa ter aí um fechamento realmente, o mínimo de aglomeração, o mínimo de presença de pessoas na rua durante a semana toda, para que a gente possa aí evitar uma catástrofe ainda maior na nossa cidade, porque a nossa situação, ela é realmente muito, mas muito difícil. O que vai poder funcionar? Nós só teremos o funcionamento autorizado dos serviços essenciais de saúde, ou seja, hospitais, farmácias, postos de saúde. Vacinação não para, porque são serviços que nós não temos como parar. Serviços de alimento, supermercado, a padaria, hortifruti granjeiro, açougue também podem funcionar, desde que seja até às 18 horas. A partir das 18 horas é tudo fechado, um mínimo de pessoas nas ruas. Bem, tá aí a repórter Denise Guerra, da TV Alterosa, conversando com a vice-prefeita da cidade de Divinópolis. 9:10. A Amanda Sampaio chega agora trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país. A segunda-feira ainda será marcada por tempo firme na maior parte do sudeste. As pancadas ainda serão muito isoladas no centro-sul mineiro, incluindo Belo Horizonte, na região do Grande Rio e na metade leste paulista, inclusive na capital. Nas demais áreas, inclusive em Vitória, o tempo segue firme e sem chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 21, máxima de 31 graus, e em BH a mínima de 20, máxima de 32 graus. E agora a previsão do tempo para Piuí e região.
Segunda-feira, 29 de março, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde ou à noite, o tempo fica aberto, a temperatura varia de 19 a 31 graus, a umidade relativa do ar varia de 39 a 81%. As informações são do site Clima Tempo. Nove horas e 11 minutos. Atenção você que já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há mais de 20 dias. O Certos Laboratório e Saúde de Piuí traz uma novidade para você: o exame de anticorpos neutralizadores. Mas para que serve este exame? Esse exame vai investigar a eficácia da vacina para prevenir a infecção e o desenvolvimento da Covid-19. O resultado fica pronto em até um dia útil. O Certos Laboratório e Saúde é pioneiro no Centro-Oeste de Minas em tecnologias que apoiam o combate à Covid-19. Certos Laboratório e Saúde fica na Praça Guia Lopes, anexo à Santa Casa de Piuí. Informações pelo telefone 3371-9511. WhatsApp 99965-0200. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Nove horas e 13 minutos. A equipe da Marinha do Brasil interditou nessa última sexta-feira, 26, a realização de serviços que utilizam as balsas de Araúna e Barreirinho, no município de Iguapé. A medida se deu após as embarcações não serem aprovadas nas vistorias de manutenção, por motivos de estruturas com condições precárias. As duas balsas foram lacradas e devem permanecer inutilizadas até que os problemas sejam regularizados. Bem, 9h13, o governador Romeu Zema cobrou a vacinação de policiais e professores durante a reunião com o Comitê Nacional de Covid. Vamos ouvir a reportagem com Rafael Nonato. Foi a primeira reunião do Comitê Gestor Nacional de Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. No encontro que ocorreu por videoconferência, Romeu Zema cobrou o cumprimento dos critérios do Plano Nacional de Imunização para garantir a vacinação de todos os idosos. O governador também pediu prioridade no calendário às forças de segurança e aos professores. Vários grupos, como policiais, professoras, precisam ter prioridade, mas o calendário nacional precisa ser alterado para atender essas categorias tão importantes. Precisamos ter uma comunicação única, um procedimento único, para que nenhum grupo, nenhum estado venha a ter privilégios com relação a outros. A vida é um direito de todos e ninguém pode ser tratado de modo diferente. Outro alerta feito por Zema foi em relação ao fornecimento de insumos aos estados. Existe uma preocupação com o baixo estoque de medicamentos em Minas Gerais, especialmente no que diz respeito ao kit intubação, fundamental para o atendimento dos pacientes mais graves. Um dos problemas que nós estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Então, esse problema tem de ser tratado urgentemente. O encontro foi coordenado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e teve a participação dos demais governadores. Da Agência Minas, Rafael Nonato.
Bem, são 9h16. A Câmara Municipal de Piuí adotou novas medidas preventivas contra a Covid-19. A partir da sessão de hoje até a vigência do decreto da Onda Roxa, todas as reuniões dos vereadores serão realizadas por videoconferência. A população pode acompanhar as transmissões online via Facebook e YouTube nas páginas da Câmara Municipal de Piuí. E agora vamos falar de fé e esperança. Um grupo realizou o Terço da Misericórdia no estacionamento da Santa Casa de Piuí. Nesse último sábado, os coordenadores dos grupos de oração de Piuí promoveram um encontro no estacionamento da Santa Casa de Piuí. Unidos, eles rezaram o Terço da Misericórdia, pedindo a recuperação das pessoas internadas, força para os profissionais de saúde e livramento desse mal que assola o mundo. Ao final, a coordenadora Nayara Gonçalves agradeceu a presença de todos e convidou o padre Daniel Miranda para uma bênção. E é com essa bênção do padre Daniel que encerramos a edição do Jornal da Onda de hoje. Nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Concedei, Senhor, abençoar todos os enfermos que encontram nessa casa, os profissionais que aqui se dirigem para o trabalho, tanto nas doenças do Covid que assola tanto o nosso Brasil como a nossa região, como também todas as outras enfermidades. Que aqui seja uma casa de tranquilidade, de paz e de recuperação da saúde e alcance da cura. Pedimos pela intercessão de São Rafael, mensageiro da cura de Deus, por São Peregrino e também pela padroeira de nossa cidade, Nossa Senhora do Livramento, que ela possa nos livrar de todos os males, de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós nos encontramos nesse momento. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. São 9h18, encerrando o Jornal da Onda. Só queremos trazer a mensagem de que nós estamos na Semana Santa e a Rádio Onda Oeste FM fará a transmissão das missas aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento. A partir de hoje, segunda, terça, quarta e quinta-feira, a missa será transmitida às 7:30 da noite na página do Facebook da Onda Oeste FM. Na sexta-feira será às 3h da tarde. No sábado, às 7:30 da noite, sábado de Aleluia, e no domingo de Páscoa, a missa tradicional às 8h da manhã, transmitida pelo Facebook da Onda Oeste FM e também pelo FM 100,3. É mais uma prestação de serviço do ponto de vista religioso que a Rádio Onda Oeste FM faz para a comunidade piuiense e para todas as pessoas das outras regiões também que acompanham as nossas transmissões. Jonathan, bom dia para você. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Voltamos amanhã, terça-feira. Bem, nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Excelente segunda-feira para todos nós. Uma abençoada e produtiva semana também para todos nós. A gente se fala amanhã, a partir das 8:30, aqui no... Você ouviu Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.